Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero vos saudar com a paz do Senhor, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, por essa oportunidade que o Senhor me concede neste dia para falar a vocês, a palavra do eterno Deus, o Todo-Poderoso. Para mim é gratificante estar neste momento a falar a palavra daquele que fez os céus e a terra, honrando o Senhor pela saúde e de graça que o Senhor me concede, e a todos vocês que serão alcançados por este vídeo, que Deus possa estender a sua mão sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre cada área da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir que abram Jeremias capítulo de número 1, versículo 5. Jeremias capítulo de número 1, o seu versículo de número 5. Jeremias 1, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Antes que as coisas existissem, Deus já existia. E eu tenho a mania de dizer que Deus não existe, Deus é. Porque toda a existência parte de alguma coisa. Toda a existência parte de uma origem. E a Bíblia não revela a origem de Deus. Porque Deus não tem origem, Deus é. Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Deus simplesmente é. É por isso que não se encontra uma data específica para nos referirmos ao nascimento do nosso Deus, porque Deus não foi nascido. Deus é tão poderoso que Ele não tem data de nascimento, também não tem tempo limitado. Deus não tem pai nem tem mãe. Deus é Deus. E o livro que nós abrimos, Jeremias capítulo de número 1, fala que Deus veio até a Jeremias usando a palavra dele. O versículo de número 4 diz que veio a minha palavra do Senhor dizendo. E eu começo a compreender que todo o chamado de Deus começa com uma palavra. Deus não chama ninguém sem a palavra dele. Até porque o objetivo principal de Deus é o cumprimento daquilo que foi dito. Deus não passa por cima da sua palavra. A Bíblia diz que a palavra veio até a Jeremias dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Quando nós olhamos para essa declaração, nós começamos a entender que ninguém veio na vida de Jeremias, ninguém chegou na vida de Jeremias antes de Deus. Ou seja, antes que Jeremias fosse materializado, antes que Jeremias fosse palpável, Jeremias já existia na mente de Deus. O que Deus está querendo dizer a Jeremias é: Jeremias, eu
Não depende das circunstâncias que você vive para te fazer ser aquilo que você será. Porque antes que você existisse, eu já havia te projetado. Nós, às vezes, quando olhamos para nossas dificuldades, acabamos por pensar que tipo de Deus nos esqueceu. Na verdade, o que acontece é que Deus já conhece o fim desde o princípio. Eu vou repetir isso. Deus conhece o fim desde o princípio. Porque antes que Jeremias fosse formado, Jeremias já estava concebido em Deus. Antes que a terra fosse formada, a terra já estava concebida na mente de Deus. Antes que a luz fosse esclarecida, antes que a luz fosse vista, já estava concebida na mente de Deus. Deus é um Deus que conhece o fim desde os princípios. É por isso que a Bíblia chama o Senhor Jesus de Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Eu quero fazer uma declaração muito forte, talvez alguém não possa entender. Deus não faz ninguém vir à terra sem um propósito. Porque antes que a gente nascesse, Deus já havia visto o nosso processo na terra. E como Deus sabia que nós teríamos sucesso, teríamos um objetivo na terra, Deus permitiu o nosso nascimento, permitiu a nossa chegada na terra. É por isso que Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Porque quem forma o bebê no ventre da mulher é Deus. E até hoje eu me pergunto como é que um ser humano consegue conceber um outro ser humano. Tudo isso depende de Deus. E Deus está dizendo: antes que eu te formasse. É por isso que eu tenho a mania de dizer que ninguém pode paralisar o projeto de Deus na nossa vida, porque a obra de Deus em nossas vidas já estão terminadas. A obra de Deus em nossas vidas já está terminada. Ou seja, antes que nós viéssemos para a terra, Deus já havia concebido a nossa história nessa terra. Tudo que nós estamos a viver hoje aqui é consequência daquilo que Deus já projetou para nós. Por isso não existe mais nada que possa nos assustar. Aleluia. É por isso que Deus, quando olha para nós e nós ficamos a reclamar por causa do sofrimento que nós vivemos, Deus está a olhar para nós e está a dizer: isso tudo faz parte do processo para atingirmos um alvo. Deus quer que nós atinjamos um alvo, porque é isso que Ele projetou para nós. E Deus está a olhar para Jeremias e está a dizer: eu te conheço, Jeremias. Mesmo antes que você estivesse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Nós temos a mania de pensar que nascer depende de uma ligação entre gêneros diferentes, entre um pai e uma mãe, um homem e uma mulher. Num envolvimento sexual, onde a ciência diz que o homem libera 500.000 espermatozoides numa ejaculação, e nós achamos que isso é o suficiente para a gente nascer. Mas não. Porque para nascer existem lutas. Aleluia. Para nascer existem lutas. Imagina numa luta entre 500.000 espermatozoides, todos a correrem para um alvo, para entrarem no útero da sua mãe e encontrarem um ovo para começar o processo da fecundação. Você é o único que conseguiu entrar e atingir essa meta. Isso não depende de ti, depende de Deus. Porque quando o espermatozoide estava a correr pelo corpo da sua mãe, Deus já havia te apontado e sabia que era você que tinha que nascer. Aleluia. É por isso que tem muita gente que aos 9 meses de gestação acabam por perder o bebê. Muita gente aos 3 meses acabam por perder o bebê. Alguns por aborto espontâneo,
outras porque meteram roupas apertadas, apertaram o ventre, apertaram o bebê dentro da barriga. Outros, o bebê durante muito tempo deixa de bater e quando vão dar à luz, veem que o bebê morreu, já faz tempo dentro do ventre, já apodreceu. Porque o nascimento não depende de espermatozoide e óvulo da mãe, não depende dos desejos da mãe, comer ou não comer, porque tem muita gente que não fez consultas pré-natais, mas nasceu muito bem. Tem muita gente que na fase da gestação teve estresses contínuos com seu esposo, mas os bebês nasceram normalmente. Por quê? Porque Deus tem um propósito para cada bebê que está no ventre de uma mãe. Então você é uma pessoa alcançada por Deus. Jeremias, antes que eu te formasse, eu te conheci. Antes que eu te formasse, antes que você fosse plano dos teus pais, é isso que Deus está a dizer, eu já havia te conhecido. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos encontrar uma parte que Deus diz assim: antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Ou seja, Deus, antes que te formasse no ventre da tua mãe, Deus já havia te conhecido. E quando você passou pelo processo dos 9 meses no ventre da tua mãe, Deus já havia te santificado. A palavra santificação, ela significa separação. Ou seja, Deus te separou antes que saísses do ventre da sua mãe. Isso é muito forte. Deus te separou antes que saísses do ventre da tua mãe. Eu quero conjecturar aqui, porque a teologia nos dá esse direito de entendermos o texto e tentarmos buscar uma história para coadunar com o texto que nós lemos. Imaginemos na fase em que a mãe sente muitas dores, está prestes a ir para a sala de parto, e Deus chega no meio daquele cenário todo, onde o pai está preocupado com as medicações, a família está fora à espera que o bebê venha, e Deus começa a falar com o corpo da tua mãe. Deus chega para os músculos e diz: não tenha nenhuma contração muscular, porque a mulher, quando vai para a sala de parto, ela sente de 50 a 100 contrações musculares. Deus olha para o ventre da tua mãe e diz: calma, relaxa. Os ossos da tua mãe, os músculos da tua mãe, ele diz: calma, relaxa, não se preocupe, acalma-te, relaxa. Deus olha para a bolsa e diz: bolsa não rebenta. E Deus diz: tem um trabalho específico para fazer aqui. Era uma santificação, era uma separação. Deus está a dizer: calma. O mundo onde você vai é um mundo perigoso. Está sob a influência do diabo. E o que eu tenho para ti neste mundo é assim, assim, assim e assim. Deus está a te separar. Deus está a dizer que você não é comum. Você não é igual a ninguém. Você é totalmente diferente. É por isso que eu não aceito aquela situação, aquela palavra, aquelas dicas que dão de que todos somos iguais. Diante de Deus, nós não somos todos iguais. Todos nós somos seres humanos, mas nós fomos chamados para obras diferentes. Deus separa você para uma obra específica. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei, ou seja, eu te separei. Por quê? Porque o trabalho de Deus para a tua vida não é o mesmo trabalho que Deus tem para comigo. O ministério que Deus tem para comigo não é o mesmo que tem para contigo. É por isso que quando Ele olha para ti no ventre da tua mãe, Ele sabe o tipo de país, de mundo em que você estará. Ele te retira do ventre da tua mãe, já separado para uma obra específica. Jeremias, antes que saísses do ventre da madre da tua mãe, eu te conheci. E eu te santifiquei.
Ou seja, eu te separei, você não é como o comum, você não vai falar como o comum, você não vai andar como todos, você não vai viver como todos, os teus pensamentos não serão como todos. Se todos prostituem, você não vai prostituir como todos, você não vai beber como todos, você não vai andar com todo mundo. Deus está dizendo, eu te chamei para uma obra específica, e como eu tenho algo específico para ti, eu não posso deixar você viver conforme todos vivem, porque o que eu tenho para ti é específico. Você está entendendo? Eu te santifiquei. No processo da santificação, Deus retira muita coisa. No processo da santificação, Deus retira muita coisa. É por isso que hoje nós queremos nos relacionar com pessoas que não são da vontade de Deus. E um dia Deus tem que nos tirar. É por isso que hoje nós trabalhamos em lugares que não são da vontade de Deus, mas Deus um dia vai ter que nos tirar daquele lugar. Porque no processo da santificação, Deus faz perder coisas que podem nos afastar da vontade dEle. É por isso que Deus não nos deixa estarmos em ambientes que são degradantes, que são ambientes totalmente desagradáveis, que não glorificam nem exaltam o seu nome, porque todas as coisas que Deus faz na terra, faz com o objetivo de exaltar o seu nome. Por isso é que a Bíblia vai dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, ou seja, porque dele, fonte, por ele, processo e para ele, destino, todas as coisas são dele, tudo passa por ele e volta para ele, vem dele, passa por ele e volta para ele. No processo da santificação, Deus vai retirar amizades que não são boas para a tua convivência, para o teu meio, porque no processo da santificação Deus disciplina. No processo da santificação Deus disciplina. No processo da santificação nós vamos pensar que tem coisas que estão a acontecer que talvez Deus está me castigar. É por isso que eu às vezes olho para Pedro e muitas das vezes Pedro não conseguiu compreender o porquê que Jesus era tão rigoroso com ele. Às vezes nós lemos a história de Pedro e nós vamos ver que parecia que Jesus perseguia Pedro. Nós vamos ver que no final do ministério de Jesus, depois de 3 anos e meio na Palestina, Jesus decide subir ao monte, porque ele sabia que era chegada a hora dele. E quando Jesus sobe ao monte, Jesus sobe com Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Jesus, sempre que subia com os discípulos no monte, ele ficava um pouco distante dos discípulos para orar em particular. E nesse dia não foi diferente. Jesus estava completamente angustiado. Por quê? Porque Jesus sabia que era chegada a hora dele. O que eu vou dizer aqui é relatado pelo único médico que escreveu o Evangelho de Lucas, nosso evangelista Lucas. Ele escreve isso e retrata isso com uma precisão de um médico. A Bíblia fala que Jesus, por tanta angústia que estava sentindo naquele dia, acabou por transpirar sangue. Um processo que na ciência nós chamamos de hematidrose, que é a rotura dos vasos capilares que se misturam com o suor e o homem começa a transpirar sangue. Então, nessa fase, Jesus estava completamente angustiado. Jesus estava completamente angustiado. E olha o que vai acontecer. Pedro, Tiago e João acabaram por dormir. Jesus volta do monte, ou do lugar onde ele estava a orar, chega até Pedro, Tiago e João, mas Jesus não chama Tiago e João. Jesus diz: Pedro, não podes tu vigiar comigo durante 1 hora? Não consegues tu vigiar comigo durante 1 hora? A Bíblia fala que Jesus não chama nem Tiago, nem João. Jesus volta para orar e os discípulos continuam a dormir. Quando Jesus volta, Jesus chama de novo Pedro. Pedro, não consegues
comigo, aguentado pelo menos 1 hora, em nenhum momento Jesus chama Tiago e João. E Pedro, se fosse na nossa época, diria: mas esse senhor está me perseguindo. Como é que os outros estão aqui, esse mesmo amigo que ele está a se referir toda hora? Aqui tem Tiago, tem João, por que eles querem apertar eu? Os outros também estão a dormir, mas por que ele não fala também a Tiago, também não fala a João? Olha o que acontece. Quando Jesus morre e ressuscita, Jesus se encontra, Marcos vai dizer, Jesus se encontra com as mulheres e ele vai dizer assim: diga aos irmãos e a Pedro que eu tornarei a eles. Repara, Jesus começa a perseguir Pedro. Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Jesus no monte, nas oliveiras, ele fala: Pedro, não consegue jejuar comigo, orar comigo pelo menos 1 hora? Jesus, quando ressuscita, diz: diga aos irmãos e a Pedro que eu o tornarei. E nós pensamos que isso é uma perseguição, mas só que não. Olha o que acontece. Jesus, quando se encontra com os discípulos, ele vai dizer assim: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: tu sabes, Senhor, eu te amo, Senhor. Jesus disse: guarda as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, apacenta as minhas ovelhas. Pedro não sabia que Jesus estava a lhe preparar para ele tomar a posição mais elevada entre os discípulos. Aleluia. Aquilo não é perseguição, é preparação. Jesus estava a preparar Pedro para uma obra específica. Diz a Bíblia que Pedro, quando Jesus foi aos céus e a descida do Espírito Santo acontece depois de 10 dias em que Jesus subiu, o Espírito Santo toma de tal maneira Pedro. E o que acontece com Pedro? Pedro vai fazer a primeira pregação que vai trazer para Jesus 5.000 almas com uma mensagem. Por quê? Porque esse processo em que nós chamamos de perseguição é um processo de preparação. Deus, quando te santifica, te faz passar por um processo. E às vezes o processo que Deus vai te fazer passar não é um processo que às vezes você diga: uau, que maravilha, é tudo muito bom. Vai ser um processo duro e pesado, porque Deus não está chamando de criança, Deus está chamando homens. E só homens podem permanecer na obra missionária do Senhor Jesus. Aleluia. Eu te santifiquei antes que saísse das madres. Por que eu te santifiquei? Para te dar as nações como profeta. Está escrito na última parte do versículo: para te dar as nações como profeta. Agora nós entendemos. Deus primeiro nos conhece, nos santifica para nos dar as nações por profeta. No processo da santificação, Deus vai retirando certas coisas. Deus retira o orgulho, retira o eu sou, retira o egoísmo, retira tudo de nós. Para quê? Para nos dar as nações por profeta. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus retira tudo para nos dar aqui as nações como profeta. Como profeta. E porque se nós formos como profeta do Senhor sem nos retirarem certas coisas, nós vamos cair. Nós temos exemplos práticos de muita gente que muita coisa não deixou, mas continua a viver na obra missionária, é profeta do Senhor, fala a palavra do Senhor, mas não tem compromisso com Deus da palavra. Muitos conhecem o salmo do pastor, mas não conhecem o pastor dos salmos. É por isso que tem muitas igrejas deformadas nesse tempo. É por isso que tem muita gente que não conhece a Deus de verdade. É por isso que hoje em dia o cristianismo é raquítico. O cristianismo de hoje é uma espécie de tentativa. Pregadores do nosso tempo usam o púlpito como tentativa para ser pregador. Por quê? Porque passam pelo processo da santificação, mas não concluem o processo da santificação, porque o processo da santificação é doloroso. O
processo da santificação é doloroso. Deus nunca vai te dar nada sem primeiro te fazer passar pelo teste do tempo. Olha o que aconteceu com José. José foi vendido pelos irmãos. Parecia ser o máximo, porque ele já está longe da família. Além de ser vendido pelos irmãos, oh Jesus, além de ser vendido pelos irmãos, o que acontece com aquele homem? Aquele homem é traído pela mulher de Potifar. José é colocado dentro de uma prisão por causa de uma coisa que ele não cometeu. Só que Deus era com José em todos os sítios. E como José passou pelo teste da vida, o teste, a prova, Deus deu a José autoridade para reinar sobre o Egito. Então eu quero te dizer, antes que Deus te envie para uma obra missionária, Deus primeiro vai te conhecer, te santificar, só assim que Ele vai te levar.